Bom dia, tudo bem? Bom, continuando nossa aula, né? Então hoje estou gravando essa próxima aula, potência com base negativa, tá? Nós vamos falar sobre potências. Potência vocês já sabem o que é, né? O que eu tenho de elemento numa potência? Eu tenho uma base, que seria o 5, e tenho um expoente, que seria 2, ou seja, 5 elevado ao quadrado. 5 elevado a 2, que é a mesma coisa que eu fizer 5 vezes 5, que é igual a 25, tá? E se eu fosse elevado a 3? Bom, se fosse elevado a 3, seria 5 vezes 5 vezes 5, tá bom? Então, esse expoente aqui indica quantas vezes eu tenho que multiplicar esse número 5, certo? Então, eu tenho aqui a base e tenho o expoente, tá? Agora nós vamos trabalhar, então, com base negativa. Por exemplo, aqui, ó, a minha base é o 5 e ele é negativo. Temos algumas regrinhas aí para base negativa e expoente negativo. Começando com a base negativa. Lembra quando a gente fez as multiplicações lá? Multiplicação e divisão, que se eu tivesse dois números com sinais iguais, o resultado seria positivo. Dois números com sinais diferentes, o resultado seria negativo. Aqui é a mesma coisa, tá? Se eu tenho uma potência com a base negativa, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o expoente. Se o expoente for par, por exemplo, 2, ó, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Olha aqui, eu tenho dois exemplos. Ó. A minha base negativa, né, menos 3 elevado a 4 positivo. Tá? Então, meu expoente é par. Se o expoente é par, o resultado tem que ser positivo. Tá? Aí eu faço normal, olha. 3 elevado à quarta é a mesma coisa que eu fizer aqui. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Como o expoente é par, resultado positivo, certo? Aqui é a mesma coisa, olha aqui, ó. Menos 2, base negativa, né? Menos 2 elevado a 6. O 6 é um número par. Se o número é par, se o expoente é par, o resultado tem que ser positivo, tá? Então, 2 elevado a sexta é a mesma coisa que eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, tá? Até, não é 6 vezes 2, não. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes eu multiplicar o número 2, tá? Aí, igual aqui, ó, não é 3 vezes 4, porque 3 vezes 4 é 12. É multiplicar o número 3 por 4 vezes, certo? Então, aqui, o expoente par, resultado positivo. Isso quando eu tiver a base negativa, tá? Agora, quando eu tiver lá minha base negativa, né? Então, a potência com base negativa. O 3 é minha base, o 3 aqui é meu expoente. Olha aqui, o 3, base negativo, está elevado com o expoente ímpar. Então, quando o expoente for ímpar, o resultado tem que ser negativo, certo? Então, 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que eu fazer 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Como o expoente é ímpar, resultado negativo, certo? Expoente ímpar, resultado negativo. Aqui é a mesma coisa. Base negativa, que é o menos 2, elevado a um expoente ímpar. Se o expoente é ímpar, resultado negativo, tá? Lembrando que expoente par ou ímpar é só quando a base for negativa, tá bom? Quando a base for positiva, não tem isso, certo? Então, base negativa depende do expoente. Se o expoente for par, o resultado tem que ser positivo. Se o resultado for ímpar, o resultado aqui, se o expoente for ímpar, o resultado tem que ser negativo, tá bom? Agora, quando eu tenho aqui, então aqui a gente falou da base negativa. Agora nós vamos ver o expoente negativo, tá bom? Então, potência com expoente negativo. Lá na página 163, tem lá alguns exemplos, tá? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos também. Então, ó, todo número inteiro, nós temos embaixo aqui o número 1. Lembra que eu sempre falei isso para vocês? Todo número inteiro não aparece, mas eu tenho o número 1. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho um expoente negativo, ó, uma base com expoente negativo, eu tenho que inverter. Lembra quando a gente fazia divisão lá, que a gente invertia a fração? É a mesma coisa aqui. Então, eu vou inverter aqui, vai ficar 1 sobre 5 e vou multiplicar normal. Lembra a multiplicação com fração? 1 vezes 1, 1, 5 vezes 5, 25, tá? Se fosse 3 aqui,
seria 1 quinto vezes 1 quinto vezes 1 quinto, tá bom? Então aqui, ó, expoente negativo. O que eu tenho que fazer? Inverto a base, certo? Então vai ficar 1 quinto vezes 1 quinto, porque eu só tenho 2, tá? Agora aqui, olha, outro exemplo. A minha base é negativa e o meu expoente também é negativo. Olha aí, base negativa. Base negativa, se o expoente for par, o resultado tem que ser positivo. Então aqui o meu resultado vai ter que ser positivo. Só que o meu expoente é negativo. Expoente negativo, o que a gente faz? Inverte, né? Então fica 1 terço. Como é só elevado ao quadrado, então é 1 terço vezes 1 terço, tá? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Como a base é negativa, olha lá, base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente par, né? Ele é negativo, mas não deixa de ser par, o 2. Resultado positivo, certo? Olha aqui outros exemplos. Ó, minha base é positiva, mas o meu expoente é negativo. Quando o meu expoente é negativo, o que eu faço então? Inverto, né? O 1 que tem aqui embaixo vai para cima no numerador e o 3 que está lá em cima passa para baixo para o denominador. Aí eu faço a multiplicação normal. 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço, tá? Multiplico então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, certo? 1 vezes 1 vezes 1, 1, tá bom? Aí some o sinal de negativo dele lá. Olha aqui, então base positiva, o resultado obviamente vai ser positivo, tá bom? Olha aqui então, eu tenho aqui uma base negativa, um expoente ímpar. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu tenho elevado a menos 3. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Inverter. Jogo o 1 para o numerador e o 5 para o denominador. Então, 3 vezes, então, 1 quinto vezes 1 quinto vezes 1 quinto. Olha, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora aqui, base negativa, olha lá, base negativa, expoente ímpar, tá? Ele é negativo, mas ele continua sendo ímpar. Então, base negativa, o resultado tem que ser negativo, certo? Entenderam até aí? Então, tá bom. Lembrando, então, ó, potência com base negativa, se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo, tá? Expoente negativo. Expoente negativo nós invertemos. Joga 1 para o numerador e o 5 para o denominador, tá? Aí multiplica 2 vezes, que aqui é elevado a 2, né? Multiplica 2 vezes e põe o resultado lá, tá bom? Se a base for negativa, nós seguimos essa regra, tá bom? Agora aqui, ó, todo número com expoente zero é igual a 1, ou seja, 3 elevado a zero é igual a 1, 10 elevado a zero é igual a 1, 1000 elevado a zero é igual a 1, tá? Toda potência com expoente zero é sempre 1, tá? Não importa o valor da minha base aqui. Se o meu expoente for zero, é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1, tá bom? Aí nós temos lá na página 164 algumas propriedades das potências, tá? Eu vou falar aqui para vocês as mais usadas, tá? São as que nós mais utilizamos, ó. Então eu tenho divisão com potência e multiplicação com potência, ó. Na divisão com potência, de mesma base, né? Lembrando aqui, ó, 3 e 3, a base tem que ser a mesma, conserva a base e subtrai os expoentes, ó, subtrai os expoentes. Como assim, professor? Olha aqui, ó, um exemplo. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. Eu conservo a base e faço uma subtração, subtraio os expoentes. 5 menos 2, 3, tá? Então, esse aqui é a minha potência. Se eu quiser resolver ela, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, o resultado seria 27, tá bom? Como que eu faço, então? Conservo a base, na divisão, conservo a base, subtrai os expoentes. Toda divisão, nós temos toda fração, lembrando que toda fração é uma divisão, né? Então, não pode esquecer disso. Como que seria, então, uma multiplicação com potência? Potência de mesma base, tá bom?
conserva a base e soma os expoentes. Olha, aqui na divisão nós fazemos uma subtração, na multiplicação nós fizemos uma adição. Então, conserva a base, ó, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Conserva a base 3, né, ó, esse 3 é minha base, e somo os expoentes. 2 mais 3, 5, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? Olha aqui, então, ó, eu tenho aqui 3 elevado a 6, 3 elevado a 2. É uma fração. Toda fração é o quê? Uma divisão. E qual que é a regra da divisão? Olha, conserva a base 3 e subtrai os expoentes, tá bom? Então, mesmo se aparecer uma fração assim, ó, com expoente, eu vou seguir a regrinha da divisão, certo? Então, isso é isso aí sobre as potências, né, com base negativa e expoente negativo. E qualquer dúvida vocês me chamam, certo?